Meu irmão me acusou de roubar a herança dos nossos pais. Destruiu minha reputação na família inteira. E agora eu não sei se devo levá-lo até o fim na justiça. Sou nova aqui, mas preciso desabafar porque estou vivendo um pesadelo e não sei mais o que é certo ou errado. Eu, 27 anos, tenho um irmão, o Lucas, 32 anos. Nós crescemos juntos em uma família de classe média em uma cidade do interior. Meus pais sempre foram pessoas muito esforçadas, que economizavam cada centavo. Nossa casa não era luxuosa, mas era estável. E eles sempre deixaram claro que faziam de tudo para garantir um futuro melhor pra gente. O Lucas sempre foi o filho perfeito. Boas notas, esportes, amigos populares. Eu era a filha mais reservada. Gostava de ler, passava tempo sozinha. E muitas vezes era vista como a estranha da família. Não éramos inimigos. Mas ele tinha aquele ar de superioridade, sabe? Como se tudo girasse em torno dele. Quando nosso pai morreu, eu tinha 19 anos e ele 24. Foi duro, mas minha mãe ficou firme. Cuidou da gente e segurou as pontas. Eu entrei na faculdade de letras, e o Lucas casou-se logo depois, teve 2 filhos e sempre parecia estar na frente da vida adulta. 2 anos atrás, minha mãe faleceu de repente. Foi devastador. Eu estava no fim da faculdade, sem emprego fixo, e ele já tinha família, casa própria e dívidas de financiamento. Foi nesse contexto que tudo começou. Minha mãe deixou a casa onde crescemos avaliada em uns 300 mil, um carro usado cerca de 40 mil, e quase 400 mil em investimentos. O testamento era claro. Tudo deveria ser dividido meio a meio entre nós dois. Eu fiquei aliviada, porque significava que poderia finalmente terminar meus estudos com tranquilidade e planejar meu futuro. Só que o Lucas não via desse jeito. Quase imediatamente, ele começou a dizer frases como: "Você é solteira, não precisa tanto assim. Eu tenho filhos, escola, plano de saúde, aluguel. Mãe sempre quis que eu cuidasse de você. Então é justo que eu fique com a maior parte." Eu recusei. Disse que não era sobre quem precisa mais. Era sobre o que nossos pais decidiram. Ele ficou irritado, mas deixou o assunto quieto. Ou pelo menos foi o que eu pensei. Um mês depois que tudo foi transferido para uma conta conjunta, temporária em nossos 2 nomes. Até dividir formalmente, recebo uma ligação do banco. O gerente queria confirmar se eu havia feito uma transferência. Eu disse que não. Quando abri meu aplicativo, o choque. Os 400 mil tinham sumido. Tudo transferido para uma outra conta, de uma só vez. Eu entrei em pânico. Liguei pro Lucas e ele respondeu friamente: "Eu também não sei o que aconteceu. Talvez você tenha caído num golpe." Só que dias depois, percebi que ele já estava pagando algumas dívidas antigas. Conta de cartão que estava atrasada, escola dos filhos quitada. Eu juntei os pontos. E aí veio o pior. Em vez de ele admitir, começou a espalhar para a família que eu tinha roubado o dinheiro. Disse que eu estava viciada em compras online, que gastava com besteira, que não tinha responsabilidade nenhuma. Minhas tias começaram a mandar mensagens dizendo que eu estava envergonhando a memória dos meus pais. Uma delas escreveu: "Sua mãe se sacrificou tanto por você e é assim que você retribui? Roubando do seu irmão que tem filhos?" Meus primos me bloquearam das redes sociais. Até a esposa do Lucas postou indiretas sobre gente falsa que finge ser família, mas só pensa em dinheiro. Eu chorava todos os dias. Tentei mostrar provas do banco, mas ninguém quis ver. A frase que mais ouvi foi: "Isso é briga de herança, vocês que resolvam na justiça." Foi aí que meu advogado encontrou algo. Documentos falsificados. O Lucas tinha literalmente imitado minha assinatura em papéis do banco para conseguir acesso. Eu fiquei entre alívio e desespero. Alívio porque não estava louca, tinha provas. Desespero porque isso era crime sério, e eu não queria ver meu irmão preso. Se não bastasse o dinheiro, semanas depois recebo uma ligação de uma corretora. "Oi, estamos confirmando a venda da casa. A senhora pode vir assinar?" Eu congelei. Descobri que o Lucas estava tentando vender a casa da minha mãe, dizendo que eu tinha autorizado verbalmente. Ele já tinha levado o comprador lá. Corri ao cartório e travei a negociação. Mas fiquei pensando, até onde ele iria? Eu não dormia. Perdi peso, tive crises de ansiedade. Pensava nos meus pais, no quanto eles lutaram para deixar esse patrimônio, e agora estava sendo destruído. Uma noite sonhei com a minha mãe brigando comigo por não me defender. Acordei decidida. Eu ia processar. Entrei oficialmente com a ação. Meu irmão ficou furioso. Mandou mensagem dizendo: "Você está destruindo a família por causa de dinheiro. Meus filhos vão sofrer por sua causa." Mas, curiosamente, quando a polícia começou a investigar, uma prima me procurou escondida. Disse que o Lucas já tinha feito coisas parecidas. Pegou dinheiro de parentes mais velhos, nunca devolveu, mentiu sobre empréstimos. Todo mundo sempre passava pano porque ele tinha filhos. A polícia foi até a casa dele. Encontraram cópias dos documentos com minha assinatura falsificada.
Quando a família soube, a máscara caiu. Minha tia, que me chamava de ladra, me ligou pedindo desculpas. Mas o Lucas continuava negando. Disse que não sabia como aqueles papéis foram parar lá. O advogado dele sugeriu um acordo: devolver o dinheiro com juros e encerrar o processo. Agora estou diante da escolha mais difícil: aceitar o acordo e receber minha parte, cerca de 600 mil atualizados, mas deixar tudo quieto. Ou levar até o fim e ver meu irmão condenado criminalmente, provavelmente preso, e perder de vez qualquer laço com minha família. Eu ainda amo meu irmão, mesmo depois de tudo. Mas também sinto que, se eu não lutar até o fim, vou estar passando pano para um criminoso. Atualização. Muita coisa aconteceu desde meu último post. E, sinceramente, eu nem sei por onde começar. Algumas pessoas pediram atualizações, então aqui vai. Lembram que o advogado do meu irmão tinha sugerido um acordo? Então, eu quase aceitei. Eu estava cansada, emocionalmente destruída, só queria paz. Mas no fundo algo me dizia que se eu aceitasse, ele ia continuar sendo o mesmo. Conversei com meu advogado e decidimos rejeitar o acordo. Quando o Lucas soube, ele teve um surto. Me ligou gritando. Disse que eu era uma cobra ingrata e que eu ia pagar caro por isso. Eu tremia de medo, mas também senti um certo alívio. Era a primeira vez que ele mostrava a máscara completamente caída. O processo avançou. O banco entregou relatórios mostrando exatamente o IP do computador usado para a transferência. Adivinha? Era da casa do Lucas. Além disso, a perícia confirmou que a assinatura falsificada era mesmo dele. Com essas provas, o juiz decidiu abrir processo criminal por estelionato e falsificação. Quando a notícia chegou à família, foi como uma bomba. Metade passou a me apoiar, meus primos mais novos. Alguns tios, mas a outra metade ainda dizia: ele é pai, você vai destruir a vida dos sobrinhos. Foi aí que o Lucas fez algo que eu nunca vou esquecer. Ele apareceu na porta da minha casa sim, sem avisar, e me entregou um envelope cheio de fotos minhas de quando eu era adolescente. Eram coisas pessoais, diários, até cartas que eu tinha escrito para minha mãe. Ele disse: se você não parar com esse processo, eu vou expor tudo. Vou acabar com sua reputação, ninguém nunca mais vai confiar em você. Eu fiquei em choque. Eu não tinha nada a esconder, mas era assustador ver como ele estava disposto a me destruir emocionalmente. Meu advogado orientou a registrar BO por ameaça e incluir isso no processo. O julgamento começou. Eu tive que depor na frente do Lucas. Foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Ele olhava para mim com ódio, como se eu fosse a culpada por tudo. Mas o pior foi ouvir minha tia, a mesma que antes me pediu desculpas, testemunhar a favor dele, dizendo que ele nunca seria capaz de roubar a irmã. Eu quase desabei ali. Ainda assim, as provas eram fortes. O juiz parecia inclinado a condená-lo. Uma semana antes da sentença, algo inacreditável aconteceu. A esposa do Lucas me procurou. Ela chorava muito e disse que não aguentava mais viver com ele. Contou que descobriu que ele tinha outras dívidas escondidas, inclusive empréstimos em nome dela. E mais, ela entregou prints de mensagens do Lucas, admitindo que tinha transferido o dinheiro da herança, mas culpava a mim porque a família sempre acreditaria nele. Foi o golpe final. O juiz finalmente deu a sentença. O Lucas foi condenado a devolver todo o dinheiro com juros e correção. Vai cumprir pena em regime semiaberto por falsificação e estelionato. E não pode se aproximar de mim por 5 anos. Eu chorei, mas não de tristeza. Era um misto de alívio e luto. Porque no fim das contas eu perdi um irmão. A família ficou dividida. Alguns ainda me culpam. Dizem que eu exagerei e que podia ter resolvido em casa. Mas outros me parabenizaram por ter tido coragem. A esposa dele pediu o divórcio e agora cria os filhos sozinha. Ela me agradeceu por ter exposto tudo. Porque agora ela não vive mais na sombra de mentiras. Eu ainda me sinto culpada às vezes. Penso nos meus sobrinhos, crescendo com o pai preso e na imagem que eles vão ter de mim. Mas quando lembro do que meus pais queriam, que os 2 filhos fossem tratados com justiça, sinto que honrei a memória deles. Então, Reddit. Eu realmente destruí a família. Ou eu só impedi que um criminoso continuasse destruindo todo mundo ao redor?